Continuando então nossa análise dos circuitos magnéticos, vamos a um exemplo agora, tratando então daquela estrutura de núcleo E que nós vimos no vídeo anterior. Então, seja um núcleo magnético em formato E, com 11 cm de altura, 21 cm de largura e seção reta de 1 por 1 cm nos ramos laterais, seção reta 2 por 1 cm no ramo central, com 200 espiras e com permeabilidade magnética μ igual a 1000 vezes μ0. Qual a relutância total no caminho magnético, qual a indutância desse indutor, o que ocorre se a permeabilidade magnética variar 10% para mais e qual a corrente que produzirá 0,3 Tesla no ramo central. É um exemplo parecido com o que nós vimos sem divisão de fluxo. As dimensões levam a resultados muito semelhantes. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, primeiro, vamos desenhar esse núcleo magnético, 11 centímetros de altura e 21 centímetros de largura. As dimensões foram escolhidas de maneira a facilitar os cálculos. Então, dado um circuito magnético com essas dimensões, como calculamos então a relutância? Primeiro, vamos desenhar aqui as duas janelas laterais desse dispositivo. Então, aqui um esboço de como é esse núcleo magnético. A bobina está enrolada aqui no ramo central. A análise das dimensões é importante porque é a partir delas que nós vamos conseguir calcular as relutâncias dos caminhos. Então aqui 2 centímetros, aqui nas laterais 1 centímetro de cada lado. E a largura total 21 centímetros. A altura total 11 centímetros. E aqui a profundidade também 1 centímetro. Então, o primeiro passo é escrevermos esse dispositivo no formato de circuito. Então, como já vimos no vídeo anterior, no ramo central nós temos uma relutância que vamos chamar de R1. E nas laterais nós temos relutâncias R2. Aqui a força magnetomotriz. E aqui relutância R3. Havendo então a divisão do fluxo em fluxo 2 e fluxo 3. Então o fluxo 1 se divide em fluxo 2 e fluxo 3. Qual o caminho médio? Bom, o caminho médio nós precisamos então percorrer aqui essa linha tracejada para determinarmos quais são os comprimentos médios L1, L2 e L3. Então é isso que nós precisamos fazer. Então vamos adiante. Pensando no comprimento médio L1, nós temos aquela mesma situação anterior, 11 centímetros tirando meio centímetro de cada lado. Temos aqui então 10 centímetros. Então L1 igual a 10 centímetros. Isso é igual a 0,1 metro. Agora L2. Se esse comprimento desse ponto aqui até esse outro ponto é 21 centímetros menos 1, porque tem meio de cada lado, então tudo isso é 20 centímetros. Dividido ao meio temos 10 centímetros. Então, se aqui são 10 mais 10 mais 10, o comprimento médio do caminho 2 é 30 centímetros. E a mesma coisa para o comprimento médio do caminho 3. Então,
L2 é igual a L3, que é igual a 30 centímetros, ou 0,3 metros. Então, com isso, definimos os comprimentos médios. E agora o cálculo da área de seção transversal. A área de seção transversal aqui é 1 centímetro por 1 centímetro. Aqui no centro, a área de seção transversal é 2 centímetros por 1 centímetro. Então, muito cuidado nesse tipo de arranjo, porque a área de seção transversal 1 é o dobro da área 2 e 3. Então, a área de seção transversal 1 é 2 centímetros por 1 centímetro. Isso é igual a 0,02 vezes 0,01 metros quadrados, ou 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. A área 2 é igual à área 3, que é 1 centímetro por 1 centímetro. Isso é igual a 10 na menos 4 metros quadrados. Então aqui nós temos as informações necessárias para calcular as relutâncias. Então, a relutância 1 é o comprimento médio 1 dividido. Bom, vou colocar aqui L1 dividido por μ, área 1. L1, 0,1 metro dividido por μ, 1000 vezes μ0. A área de seção transversal 1, 2 vezes 10 na menos 4. Então, se isso aqui é 1 vezes 10 na menos 1, esses três termos acabam se cancelando. Então, fica 1 sobre 2 μ0 ou 0,5 sobre μ0. Então, temos a relutância em ampere-espira por Weber no ramo central. Vamos adiante então com o cálculo da relutância 2. Tanto a relutância 2 quanto a relutância 3 têm o mesmo valor. Então, relutância 2, comprimento médio 2, sobre permeabilidade, área de seção transversal 2. Comprimento 2, 30 centímetros, 0,3 metros, sobre 1000 μ0. Área de seção transversal 2, 10 na menos 4 metros quadrados. Então, isso aqui é o mesmo que 3 sobre μ0. Ampere espira por Weber. Isso também é igual a relutância 3. O que acontece quando nós temos duas resistências em um circuito? Elas estão em paralelo e têm valores iguais. A resistência equivalente é a metade da resistência, porque é a multiplicação pela soma. Multiplicação, R2 vezes R2 dividido por 2 vezes R2, acaba então o valor dividido pela metade. E é o que acontece aqui. R2 em paralelo com R3, as relutâncias em paralelo resultam em um valor que é a metade desse valor. Então, temos 3 sobre μ0 dividido por 2. Isso é igual a 1,5 sobre μ0. E assim nós chegamos a um valor da relutância total, que é R1 mais o paralelo de R2 com R3. Relutância total, então, é relutância 1, 0,5 sobre μ0, mais 1,5 sobre μ0, que é igual a 2 sobre μ0. Ampere espira por Weber. Então, aqui chegamos ao valor da relutância. 2 sobre μ0 ampere espira por Weber é o valor equivalente visto pela bobina. Então, do ponto de vista da bobina, essa é a relutância equivalente do circuito magnético. Os demais cálculos são muito parecidos com os cálculos anteriores. A maior dificuldade é chegar a esse valor de relutância. No caso da indutância L, é número de espiras ao quadrado dividido pela relutância total. Então, se as espiras são 200 e a relutância é 2 sobre μ0, nós chegamos aqui a um valor que é 4 vezes 10 na 4 vezes 4π vezes 10 na menos 7 sobre 2.
Então a indutância, nesse caso, será de 25,13 mA, que na verdade é o dobro daquela que nós calculamos quando vimos o circuito magnético único, sem divisão do fluxo. Por que isso? Se nós olharmos para a figura do circuito magnético, nós podemos analisar isso como sendo a junção de dois indutores. Tem um indutor aqui e um outro indutor aqui. E esses dois indutores são colocados de maneira próxima um do outro, sob a influência da mesma bobina. O campo magnético é produzido por esta mesma bobina. Então é justo, é coerente que seja um valor de indutância o dobro daquele valor obtido anteriormente. Na letra C, mais uma vez, qual é o efeito se a permeabilidade magnética variar 10% para mais? Não tem nem dúvida, se Mi variar 10% para mais, a relutância cai 10% e a indutância aumenta 10%. É justamente para isso que existe o entreferro, para deixar o circuito magnético menos suscetível, menos sensível a variações da permeabilidade do material ferromagnético. E agora, na letra D, qual a corrente que produzirá uma densidade de fluxo magnético de 0,3 Tesla no ramo central? Essa é uma questão interessante, porque o formato, a estrutura desse tipo de núcleo tem o dobro da área lateral, justamente para que a densidade de fluxo magnético seja a mesma em todas as regiões, de maneira a evitar que haja saturação em determinado ponto. Então, qual é o valor da corrente que vai definir, vai resultar em uma densidade de fluxo magnético de 0,3 Tesla no ramo central? É a mesma dos ramos laterais. Então, como já visto nos exercícios anteriores, a corrente é a relutância, densidade de fluxo magnético, a área dividido pelo número de espiras. Então, se a relutância do exemplo anterior era de 4 sobre μ0, aqui nós temos uma relutância que é 2 sobre μ0. 200 é o número de espiras, aparece aqui no denominador, 0,3. Aqui tem uma questão importante que é a área de seção transversal. Qual é a área de seção transversal que nós vamos utilizar nesse caso? Nós vamos utilizar a área de seção transversal central, porque é nessa região que nós estamos calculando a densidade de fluxo. Então, se a força magnetomotriz é aplicada numa área de seção transversal e nós olharmos como essa área aqui sendo em paralelo com essa, na verdade é como se todo o circuito tivesse a mesma área. Tá? Uma outra maneira de enxergarmos isso, porque a área 3 aqui, colocada em paralelo com a área 2, resulta igual à área 1. Então, também podemos fazer essa interpretação. Então, B vezes a área central. A área central nós já calculamos, é 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Então, com isso, nós podemos calcular o valor da corrente que produzirá 0,3 Tesla no ramo central. Calculando, então, o valor dessa corrente, chegamos ao valor que é igual ao caso anterior, 0,47746 amperes, igual ao caso sem entreferro. Então, o que isso significa? Significa que mesmo que tenhamos aumentado o valor da indutância com a adição de mais material ferromagnético, nós recaímos num problema que é, sem entreferro, o núcleo magnético continua saturando ou continua atingindo o valor 0,3 Tesla que foi definido no exercício,
um exemplo, quando menos de meio ampere circula através da bobina. Então, continuamos com o mesmo problema e a questão do posicionamento do entreferro, a adição do entreferro aqui nesse circuito magnético vai afetar então o resultado, o valor da indutância e a corrente que essa bobina permite sem que haja saturação. A questão principal aqui com a adição do entreferro é o seguinte: em que ponto nós adicionamos o entreferro? Nós podemos colocar entreferro em qualquer ponto ao longo do circuito magnético do dispositivo, mas nós damos preferência para o ramo central. E é isso que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Nos próximos vídeos eu vou mostrar o que acontece quando nós temos um entreferro aqui no ramo central e quais seriam as consequências se tivéssemos os entreferros dispersos aqui também nesses ramos laterais.